Oi, gente! Nessa aula eu vou tratar sobre o romance O Ateneu, do escritor Raul Pompeia. Esse é um livro que está sendo cobrado pelo vestibular da Unicamp. Vamos lá? Aqui o menu de hoje, eu começo falando a respeito do autor, do Raul Pompeia. Em seguida a gente vai abordar a obra, O Ateneu, propriamente dita. Eu vou falar sobre as personagens mais centrais para o entendimento dessa obra. E por fim, eu vou deixar alguns exercícios para fixação do conteúdo. O Raul Pompeia, ele nasceu em 1863, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Ele vai se transferir para a cidade do Rio, onde ele vai estudar em alguns colégios de prestígio, como, por exemplo, o Colégio Abílio. Inclusive, é o Colégio Abílio que inspira o autor a escrever o Ateneu. Esse colégio aqui, ele era um internato, assim como o Ateneu, tá? No entanto, a gente precisa tomar cuidado para não considerar que o Ateneu é uma obra autobiográfica e nem que o Sérgio, que é o narrador protagonista desse livro, é o próprio Raul Pompeia. A gente precisa tomar cuidado com essa associação. Por mais até que existam alguns pontos de contato. Por exemplo, o Sérgio, ele estudou nesse colégio, em um colégio interno, né? No caso, o Ateneu, e ele se envolveu em alguns relacionamentos homoafetivos. Da mesma forma, o Pompeia, ele supostamente teria sido homossexual. Mesmo assim, não dá pra dizer que essa é uma autobiografia, tá bom, gente? Posteriormente, Pompeia vai se mudar para São Paulo, onde ele vai cursar Direito no Largo do São Francisco, onde ele se destaca por ser um abolicionista e republicano convicto. E isso vai transparecer também nesse livro. Ele vai cometer suicídio em 1895, sendo essa a causa da sua morte. Bom, em relação à obra propriamente dita, o narrador do romance, que também é protagonista, ele se chama Sérgio. Ele vai se lembrar do período em que ele passou no colégio Ateneu, onde ele ingressa aos 11 anos de idade com o conselho do pai, que é o seguinte: vais encontrar o mundo, coragem para a luta. Aqui eu destaco as palavras mundo e luta. Mundo aponta para o fato de que o Ateneu, ele funciona como um microcosmo, como um espelho, como uma miniatura da sociedade. E, portanto, os problemas sociais, eles também vão estar contidos nesse colégio interno. Já a palavra luta remete para o vocabulário militar, que vai ser amplamente usado nessa obra. Então, esse é um slide bastante importante, né? Em que vocês conseguem observar, por exemplo, que o foco narrativo do romance é em primeira pessoa. O narrador, ele é protagonista. Eu vou contar a história desse livro com base nas relações do personagem principal, que é o Sérgio. Então, o Sérgio, quando ele tinha 11 anos de idade, ele entra nesse colégio interno, no Ateneu, cujo diretor era o Aristarco, um homem muito violento, muito opressivo. E nesse colégio também tinha uma piscina. O Sérgio, ele vai ser empurrado para essa piscina e vai ser salvo pelo Sanches. O Sanches é um aluno mais velho, que ele era um vigilante, né? Ou seja, vigilante eram aqueles alunos veteranos que ficavam responsáveis por alguns alunos recém-chegados e que respondiam ao diretor Aristarco. Então o Sanches, ele havia ficado responsável pelo Sérgio mesmo. Ele vai salvar o menino do afogamento, né? E depois disso eles vão se aproximar. O Sanches, ele passa a ajudar o Sérgio em questões escolares, né? E, no entanto, surgem nítidas intenções sexuais do Sanches em relação ao Sérgio e que vão ser rejeitadas por esse último. É por isso que eu chamei aqui de amor repelido. Repelido pelo Sérgio. Ele não queria saber do amor do Sanches. Bom, perdendo a ajuda do Sanches em questões escolares, o narrador protagonista, ele vai cada vez pior nessa escola.
e ele vai se aproximar, inclusive, do Franco. O Franco, ele era um menino que sempre se envolvia em confusão e ele funcionava como o verdadeiro bode expiatório desse colégio. Tudo que faziam, no final a culpa recaía sobre o Franco. Bom, em um episódio do romance, o Franco ele quer se vingar, né, da escola. E, portanto, ele pega alguns cacos de vidro que seriam jogados no fundo da piscina da escola. No entanto, o Sérgio e o Franco eles são interceptados pelo inspetor Silvino. E de qualquer forma, a água da piscina ela seria trocada no dia seguinte, porque ela já havia sido muito utilizada. Então acaba que o plano do Franco ele nem dá certo. Mas o Sérgio, né, que acompanhava o Franco, esse bode expiatório, ele acaba se sentindo bastante culpado. Portanto, ele vai se afastar cada vez mais do Franco, né? E posteriormente ele se aproxima do Bento Alves. O Bento Alves, ele era um rapaz forte, mas também tolo, então ele era relativamente bobão, e ele possui traços nitidamente heróicos nessa obra. Tinha uma funcionária do Ateneu que se chamava Ângela. A Ângela, ela era bastante sensual, ela chamava a atenção tanto de alunos quanto de funcionários, né? E essa Ângela vai ser o motivo de um crime passional que havia acontecido no colégio, em que um indivíduo vai assassinar outro, tá? Esse criminoso, ele vai tentar fugir do Ateneu, mas ele vai ser capturado pelo próprio Bento Alves. Então é por isso que ele tem traços de herói nessa obra. E ele também gostava muito de ler. Ele vai participar de uma espécie de grêmio literário, do qual também vai fazer parte o Sérgio, e eles vão se aproximar cada vez mais. O Bento Alves, ele passa a ter um nítido interesse também sexual, né, pelo Sérgio, pelo narrador protagonista, mas, no entanto, o narrador protagonista, ele não vai repelir tanto o Bento Alves, justamente por essa maior proximidade, né, ambos gostavam de ler, então vai ser apenas um amor unilateral por parte do Bento Alves, tá? Não vai ter aquela repulsa pelo Sérgio. Muito embora o Sérgio também, assim, apesar dele não repelir tanto, ainda assim ele não tinha tanto interesse pelo Bento Alves, não de forma sexual, por exemplo, tá certo? Bom, o Bento Alves, ele passa a dar alguns presentinhos pro Sérgio, sendo que este último, ele não gosta, né, de receber, né, tantos mimos, vamos colocar assim. E vai ter um dia que o Bento Alves, ele simplesmente bate no Sérgio, sem qualquer tipo de explicação, ok? E, portanto, eles vão se afastar cada vez mais. Posteriormente, o Sérgio, ele vai se aproximar cada vez mais do Egbert. O Egbert é um menino mais novo, então o Sérgio vai ser uma espécie de irmão mais velho para ele. E dessa vez vai ser uma relação muito mais recíproca. Então o Egbert gostava do Sérgio, tanto quanto o Sérgio gostava do Egbert. Era uma coisa mais mútua, né? Isso depois das experiências mal sucedidas que eu mencionei anteriormente. Então eles vão se aproximar cada vez mais. Em um certo momento do livro, o diretor Aristarco, ele chama o Sérgio e o Egbert para um jantar na sua casa, que era basicamente um costume que ele tinha em chamar os alunos que se davam bem nos exames para sua casa, né? Isso que eu estou falando, o Aristarco. Portanto, o Sérgio e o Egbert, eles são contemplados com esse jantar, porque eles tinham ido bem nas provas. E quem também estava nesse jantar era a Emma. A Emma é a esposa do diretor Aristarco, certo? E ela vai chamar a atenção do Sérgio, que, portanto, abandona o Egbert, tá? Ele meio que some, ele meio que desaparece da narrativa, e agora o destaque vai para Emma.
Bom, a Emma, por ser uma mulher muito mais velha, ela funciona como uma espécie de mãe para o Sérgio. É por isso que eu coloquei aqui amor filial, amor de filho, que o Sérgio sentia pela Emma, tá bom, gente? A Emma, ela também trabalhava como enfermeira desse internato, certo? E uma coisa interessante pra gente notar no nome da Emma é que ele é um anagrama para as palavras ame e mãe, o que também aponta para essa relação com o narrador protagonista. Bom, no final do Ateneu, o Sérgio ele vai ficar doente, ele havia pegado sarampo, né, se eu não me engano, e ele vai ficar sob os cuidados da Emma, né, lembrando que era enfermeira. Nesse ponto da obra, o pessoal já estava de férias, então não tinha tanta gente no colégio. E o que vai acontecer? Esse contato entre o Sérgio e a Emma, ele vai ser interrompido pelo incêndio que havia começado no colégio, no Ateneu. E quem havia incendiado o colégio? Um aluno recém-chegado chamado Américo, tá certo? Então o colégio ele vai queimar pelo fogo ateado por esse Américo, né? E esse vai ser o fim de O Ateneu, esse vai ser o fim da obra. Bom, gente, então aqui eu entrei em alguns aspectos que eu julgo mais centrais da narrativa. Se vocês quiserem mais detalhamento, eu recomendo que vocês leiam a versão mais completa do material, que eu vou disponibilizar para vocês. E para terminar esse slide, eu queria explicar por que eu chamei, por que eu intitulei o slide como relações truncadas. Porque são relações interrompidas. Então, por exemplo, quando o Sérgio se interessa pelo Bento Alves, o Sanches ele desaparece da narrativa. E da mesma forma, quando ele larga a mão do Bento Alves, é o Egbert que entra em cena. E o Alves, ele deixa de ser mencionado pelo narrador protagonista. É por isso que são relações truncadas. Elas são interrompidas. Ok, gente? O Sérgio ele vai dando maior destaque para essas personagens conforme ele se relaciona com elas. Um outro episódio que eu queria mencionar com vocês, que acontece no meio da narrativa, é quando o diretor Aristarco ele descobre uma carta que havia sido assinada pelo Cândido no feminino, ou seja, nesse texto estava escrito Cândida. E o Cândido, ele havia escrito para o seu namoradinho, que era o senhor Emílio Tourinho, tá? E ele é exposto pelo diretor na frente dos seus colegas, o que aponta para uma certa homofobia, né? Por parte do Aristarco. Tá bom, gente? Então, só comentando que a homossexualidade, como vocês já viram, ela vai ser um dos temas centrais de O Ateneu. E eu também queria destacar a ironia contida no nome Emílio Tourinho, porque tourinho, né? Então, touro é um animal que remete à virilidade, à masculinidade, mas aqui ele tá no diminutivo, tá? É tourinho, não é touro. O que, de certa forma, anula essas características, né? Anula essa virilidade, anula essa masculinidade. Portanto, esse nome aqui, ele contém uma ironia, ele encerra uma ironia. Então, esse é um episódio bastante interessante e que pode ser objeto de alguma questão da Unicamp. A gente também consegue fazer uma leitura histórica dessa obra, uma vez que o Aristarco ele era bastante manipulador, assim como foi Dom Pedro II. O Ateneu ele é uma espécie de metonímia da sociedade aristocrática do Brasil do Segundo Reinado, certo? E o incêndio que eu havia mencionado com vocês, que acontece no final do livro, portanto, ele pode remeter ao fim da monarquia, certo? Ele é um símbolo para o fim da monarquia. Ok, gente? Falando um pouco mais sobre o incêndio que ocorre no final, portanto, ele vai representar o fim do sistema de ensino criticado na obra. Esse sistema de ensino, ele, como eu já mencionei,
Ele não está interessado no aprendizado do aluno, certo? Ele é um sistema de ensino que visa ao lucro e que tem como característica um certo autoritarismo. Então, quando o colégio queima, isso representa o fim do sistema de ensino que era levado a cabo no Ateneu. Mas também pode representar o fim desse autoritarismo todo, principalmente por parte do diretor Aristarco, mas também o fim de um regime político, que no caso era a monarquia, como eu acabei mencionando no slide anterior. E é interessante a gente notar que a pessoa que incendeia, o aluno que incendeia o colégio, ele se chama Américo. E esse nome nos lembra de Estados Unidos da América, que nessa época, final do 19, ele era uma nação republicana, né, os Estados Unidos. Da mesma forma, o Franco, aquele bode expiatório, ele vai falecer durante a narrativa, justamente por causa dos castigos que eram aplicados a ele, que eram muito cruéis, muito violentos. Então ele falece em decorrência disso. E o seu nome lembra a França, que no final do século XIX era uma monarquia, assim como vários países da Europa. Tá? Então é muito simbólico isso, né? O Américo, ele incendeia o colégio, que representava esse regime monárquico, e o Franco, que também remete à monarquia, ele morre no decorrer da obra. Ok, gente? Então, tudo isso apontando, né, para o fim da monarquia. Algumas características do Ateneu. Ele é um romance de formação, porque ele acompanha o Sérgio em um período muito especial da vida dele, né, da passagem da infância para a vida adulta. O Ateneu, ele é considerado uma crônica de saudades pelo próprio Pompeia, mas aqui a gente precisa tomar cuidado, porque saudades, existe uma ironia aqui, porque na realidade o Sérgio, o narrador, ele não sente saudade daquela época em que ele passou nesse colégio interno, né, nesse internato. Não aconteceram coisas boas com ele, tá certo? Então, saudades aqui tem um sentido irônico. E é um relato memorialístico. A gente tem o Sérgio, adulto, contando as memórias dele, de quando ele passou nesse colégio interno. Já comentei com vocês, existe uma crítica ao sistema educacional brasileiro. Olhem como eu coloquei o S aqui, né? Um cifrão, apontando para o fato de que esse sistema educacional, está muito mais interessado em obter lucro do que em uma pedagogia propriamente dita, né? E o símbolo desse sistema educacional, ele é o Aristarco. Já comentei com vocês que o foco narrativo é em primeira pessoa. Um traço estilístico é o uso intensivo da enumeração. O tempo é o final do Segundo Império, tanto que a princesa Isabel ela aparece em uma das cerimônias que ocorre nesse colégio, mas lembrando, né, que pelo foco narrativo ser em primeira pessoa, interessa mais a psicologia do Sérgio do que a cronologia propriamente dita. De qualquer forma, o tempo cronológico ele se refere à transição da monarquia para a república. E o Ateneu não é o que ele parece ser. Ele esconde muitas coisas. Quando o Sérgio visita o colégio pela primeira vez com seu pai, por exemplo, o Ateneu era todo bonitinho, ele havia sido pintado, né? Não foram mostrados todos os espaços desse colégio. Tá? Então, esse internato, ele apresenta, né, um jogo de aparências. Nem tudo é o que parece ser. Esse é um romance bastante difícil de ser classificado do ponto de vista de escolas literárias, porque a gente verifica nele um sincretismo estilístico, uma mistura de estilos. Do realismo, ele tem os seguintes traços: a sátira, né, a crítica ao discurso romântico, e as personagens também não são idealizadas. Não existem mocinhos e nem vilões aqui no Ateneu.
Do naturalismo, existe a exacerbação da sexualidade. Então, eu já comentei com vocês aquela personagem Ângela, que era bastante sensual, né? E o determinismo mesológico, de meio. Ou seja, por que será que o Sérgio se envolveu com relações homoafetivas? Será que é porque ele estava num espaço em que só tinha homens, por exemplo? Essa é uma discussão que pode ser feita, né? E que faz com que a gente se lembre do determinismo mesológico de meio. Também vai haver uma animalização, né, das personagens. Elas são comparadas a animais. E aqui eu trouxe, né, um trecho para vocês para comentar um pouco mais a respeito do determinismo mesológico. Então, o meio, filosofemos, é um ouriço invertido. Em vez da explosão divergente de dados, uma convergência de pontas ao redor. Tá? Então, é como se o meio oprimisse as personagens para elas agirem de determinada forma, para elas apresentarem determinadas condutas. O expressionismo também ele pode ser observado em O Ateneu por meio de imagens agressivas, violentas, por vezes tendendo ao grotesco e ao caricatural. Vamos lembrar que o narrador protagonista é o Sérgio e, portanto, a gente precisa desconfiar da narração dele. Então, a descrição, por exemplo, do Aristarco é a de um verdadeiro demônio, tá? Ele era muito ruim, ele só tem traços negativos. Então, ele funciona como uma espécie de caricatura, em que todas as suas características negativas são exageradas, tá? Ele funciona como uma espécie de caricatura. Tudo isso porque a descrição dessa personagem é feita pelo Sérgio, tá? Então vamos sempre desconfiar quando o foco narrativo ele for em primeira pessoa. Existe muita influência impressionista em O Ateneu, justamente pela interferência da memória, né, do Sérgio sobre o relato e também uma atmosfera de imprecisão visual que surge em decorrência disso. Lembrando que o narrador é o Sérgio, adulto, se lembrando de fatos que aconteceram quando ele tinha 11 anos. Então existe uma certa imprecisão nesse relato. E a linguagem, ela é tipicamente parnasiana, tá? Ela é muito... Existe um vocabulário muito rebuscado, muito difícil. Portanto, vai haver também pinceladas parnasianas nessa obra. Aqui, só para vocês entenderem um pouco mais o que é o expressionismo e o que é impressionismo, aqui a gente tem o quadro O Grito, né, do Munch, em que a gente tem, né, essa deformação da realidade, tá certo? Essa imagem um tanto quanto grotesca, tá certo? Nesse quadro aqui, que, portanto, é expressionista. E já nesses dois quadros da direita, a gente tem o impressionismo. Então, os contornos não são tão nítidos, não são tão precisos. Observem, por exemplo, o rosto, né, dessas duas figuras humanas que aparecem aqui. Era muito comum que os pintores impressionistas retratassem paisagens ao ar livre. Que eles tinham que pintar, por exemplo, com uma certa rapidez, né? Uma vez que, por exemplo, se ele fosse pintar o pôr do sol, ele teria que ser rápido ao fazer isso, porque logo anoiteceria, por exemplo, tá? Por isso que não dava para pintar detalhes tão nítidos. Tudo isso caracteriza o impressionismo nas artes plásticas, ok? Então, expressionismo, deformação da realidade, imagens grotescas, imagens... enfim, como a gente observa aqui nesse quadro, né, da esquerda, e o impressionismo, a gente não tem uma nitidez tão grande, tá? E era muito comum a pintura de paisagens ao ar livre. Em relação aos personagens dessa obra, já comentei sobre o Aristarco, ele era esse diretor super violento. O Silvino, ele era um inspetor, ele era um funcionário do colégio, e vai ter um determinado momento da obra que ele vai agredir o Franco, né, sendo, enfim, bastante violento com ele. A Ângela também trabalhava no colégio, era aquela personagem super sensual.
O Manlio é um dos professores, né? Não é um personagem tão importante. O Sérgio é o nosso narrador protagonista. O Franco é o bode expiatório. Ele vai falecer, na narrativa, né? Em função dos maus tratos que ele recebia no interior dessa escola. A gente tem outros alunos também, que eu não mencionei porque eles têm uma importância menor. João Numa também é inspetor. O Bento Alves, ele teve, né, em determinado momento da obra, um interesse bem claro pelo Sérgio. Jardineiro não é tão importante, o criado do Aristarco também não. O Sanches também vai ser um vigilante, né? Ele vai se interessar pelo narrador protagonista. O Barbalho não é tão importante, bem como o Nearco da Fonseca. E o Dr. Cláudio, ele é o professor que vai trazer essa ideia de que o Ateneu, ele é um microcosmo. Ele funciona como um microcosmo da sociedade. Essa é a maior importância desse professor aqui. Bom, algumas características, né, das personagens que eu acabei comentando com vocês. Então, vou passar esse slide, depois eu peço para que vocês leiam. E uma coisa que eu queria destacar em relação ao Aristarco é que ele é descrito como um homem sanduíche. O que isso quer dizer? Homem sanduíche é isso aqui. Ele se coloca entre dois anúncios, né? Entre duas publicidades. Portanto, essa caracterização do Aristarco nos aponta para o fato de que ele não estava interessado em uma pedagogia propriamente dita, em ensinar no aprendizado daqueles alunos, né, do colégio. Ele estava muito mais interessado no lucro, certo? Na propaganda do seu colégio. Por isso que ele é descrito como o homem sanduíche da educação nacional. Com isso eu termino a narração da aula. Eu vou deixar aqui 2 exercícios para que vocês, enfim, para que vocês vejam se vocês fixaram ou não o conteúdo dessa aula, ok? E no caso de dúvidas, eu me coloco à disposição. Tá? Aqui as formas de vocês entrarem em contato comigo. Então, até a próxima, gente. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.